E levando ele às costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pulou em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Aleluia. Só até aqui, queridos, podemos assentar. Palma e glória do Senhor. Queridos, nós bem sabemos, todos nós já passamos alguma fase da nossa vida, uma fase que nós chamamos de a fase da aprovação. Todos os dias somos às vezes provados em alguma área, mas teve aquela aprovação que foi a aprovação da aprovação. Eu já tive essa fase na minha vida, eu me recordo do tempo do acidente, que quase eu perdi 3 dedos, e foi um processo difícil e doloroso. E eu creio que os irmãos têm ou já teve essa fase também. Fala, meu Deus, socorro sumiu na minha vida naquele dia. Jesus, ele teve esse momento de provação. Nós bem sabemos que ele veio com um único propósito e objetivo: entregar a sua vida para a remissão dos nossos pecados. Nós bem conhecemos mais essa aflição de Jesus Cristo. Começa aqui de uma forma evidente desde o capítulo 13 do livro de João, quando ele fala que chama os seus discípulos, e ele já vinha alertando o que iria acontecer nos últimos dias. Jesus começou a instruir eles. É quando vai falar que ele pega uma bacia e começa agora a lavar os pés dos discípulos. E Pedro fala: Senhor, o meu tu não vai lavar não. Deus fala: Pedro, se eu não lavar, tu não tem parte comigo. E ele fala: então lava minhas mãos e minha cabeça também, os pés. Deus fala: o que está limpo não necessita mais de ser lavado. No livro de João, capítulo 15, é interessante porque Deus falou: vocês já estão limpos, vocês já estão lavados. E no capítulo de João 15, Deus fala: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Eu fico vendo que a palavra em Hebreus capítulo 4 fala que ela é viva e eficaz. Ela vai até a divisa da alma e do espírito, das juntas e medula. A palavra de Cristo, ela nos fortalece, ela nos edifica. A palavra de Cristo, ela nos limpa. A palavra de Cristo, ela nos alimenta. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E por Jesus Cristo muitas vezes falar que já estava perto o fim, o que ia acontecer, que o Filho do Homem seria entregue, seria julgado, seria crucificado. Mas ele fala também: mas ao terceiro dia ele ressuscitará. O discípulo, muitas vezes ouvindo o capítulo 14 de João, Jesus vendo que eles estavam aflitos, o que é que ele fala? Olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ainda vem as palavras de conforto: olha, na casa do meu pai há muitos lugares. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, mas eu vou, aleluia, preparar. E quando eu preparar, eu vou voltar para buscar. Onde quer que eu estiver, esteja vós também. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele sempre falava uma palavra, às vezes doía logo no início, mas sempre deixava o consolo depois. E deixava uma esperança também. Jesus, ele vinha falando o que iria acontecer. Jesus, ele tinha um lugar em especial, ele sempre gostava de algum monte. Era o Monte das Oliveiras, no livro de Mateus 5, tem lá as bem-aventuranças. Jesus tinha um lugar em especial que era o Getsêmani. Lá havia um jardim. Assim, nós temos um lugar que nós mais gostamos de orar, né? Tem gente que tem uma poltrona lá que já é específica para orar. Tem gente que já tem um lugarzinho na cama lá que ele gosta de orar naquele cantinho. Tem pessoas que é no sofá, falam: esse lugar aqui é meu, eu gosto de orar aqui. Tem pessoas que já gostam de orar andando pela casa, ou na sala, ou na cozinha, mas tem um lugar específico que é próprio para você fazer. Tem gente que já vai deixar lá o cantinho da oração. Aleluia. Deus, ele subia no Getsêmani por muitas vezes. É tanto que fala que na última ceia, quando ele chama os discípulos, porque como era época de Páscoa, já ficava um cordeiro para ser sacrificado. As pessoas ainda traziam memorial a libertação do Egito, que quando ele saiu, Deus ordenou que matasse um cordeiro e colocasse o sangue nos umbrais da porta, para acontecer de Deus guardar todo o primogênito de Israel. Aquilo era a Páscoa deles. As pessoas ainda traziam essa comemoração
essa lembrança, enfatizando aquele acontecimento. Mas havia um cordeiro especial, que não era aquele que os judeus talvez já tinham preso na manjedoura. Esse cordeiro é aquele que, quando João está na beira do Jordão, no capítulo 1, versículo 29, ele vê Jesus e fala: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado. Aleluia. Jesus, ele prepara a Páscoa, a ceia, a última ceia, e fala que na última ceia eles louvaram. Aqui é falar o poder da oração. O missionário Marcão deixou a devocional aqui, que enquanto a igreja orava, Deus enviou um anjo para libertar Pedro. Mas havia também o poder de um louvor a Deus. A Bíblia diz que quando Paulo e Silas estavam presos, encarcerados, acorrentados, pés e mãos, aleluia, por volta da meia-noite, eles abriram a boca e começaram a louvar, entoar uma canção. Querido, eu não sei o que os prisioneiros do lado imaginavam, naquele ambiente escuro, naquele lugar frio, naquele lugar gelado, mas havia alguém ali entoando louvores a Deus. Ele fala que o louvor chegou até o trono, que os alicerces da prisão começaram a estremecer, e as portas se abriram, as correntes caíram. Sabe o que eu aprendo? Aleluia! Às vezes está doendo, mas não deixe de louvar, de glorificar a Deus. Às vezes está machucando, o cenário não está a favor, mas não fecha a tua boca, continue perseverando em oração, continua entoando louvores a Ele. Aleluia! É por isso que Paulo fala a Timóteo: servir a Deus, pregar dentro e fora de dentro. Aleluia! Enquanto a condição estiver perfeita, tu faz, tu adora, mas se não tiver, continua adorando. Aleluia, Deus. Aleluia, eles louvaram. A Bíblia diz que eles sobem lá para o Getsemane. Judas fala que o diabo já tinha colocado no coração de Judas para ir lá trair. Enquanto eles vão orar, tinha alguém maquinando uma traição pelas costas. Enquanto eles vão para o lugar secreto, tinha alguém tramando pelas costas. Aleluia, querido, mas a Bíblia fala: aquele que maior é aquele que estão conosco. Enquanto nós servimos a Deus, é claro que o diabo ele vai trabalhar em contrário à nossa vida, mas continua fazendo, continua buscando, continua orando. A Bíblia diz que Judas foi lá negociar com Jesus para trair 30 moedas de prata. E aí, quando chega aquela mulher com aquele unguento raríssimo, caríssimo, que chega lá e derrama na cabeça de Jesus, fala que o cheiro daquele unguento ele toma conta do ambiente. Aí Judas fala assim: mas que desperdício, podia vender por 300 denários e dar o dinheiro aos pobres. Ele quer vender por 300, mas Jesus ele traiu apenas por 30 moedas de prata. Aleluia, queridos. Tem pessoas assim, quando fala que Jesus ele atravessou uma tempestade do lago lá para chegar na região dos Gadarenos, que ele expulsou aquela legião de demônios. Fala que quando a legião saiu, entrou dentro dos porcos, que eles se precipitaram do espinhadeiro abaixo, aquelas pessoas ficaram ali abismadas e ficaram de certa forma com raiva. Expulsaram Jesus de lá porque estavam preocupados mais com os porcos do que com Jesus Cristo. Tem pessoas que estão preocupadas mais com a imundícia do que com a santidade. Jesus ele sobe para o Getsemane, vai para o lugar secreto orar. Os outros discípulos o acompanham. Mas eles falam: ficai aqui a parte que eu vou ali orar. No livro de Lucas ele vai não detalhar esses acontecimentos. Ficai aqui a parte que eu vou orar de secreto, e falar que ele se coloca em angústia. Ele começa a orar: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas logo vem em seguida: todavia seja feita a tua vontade e não as minhas. Querido, é difícil. Às vezes fala: Pai, seja feita a tua vontade, mas quando a vontade de Deus é contrária à nossa vontade, quando aquilo que a gente quer não é o que Deus quer para mim e para a tua vida, é difícil, é fácil nós falar: Senhor, seja feita a tua vontade, mas quando a vontade de Deus acontece, às vezes nós abrimos a boca para murmurar: Deus, mas por quê? Meu Pai, mas para quê? Tu sabe a minha necessidade, tu sabe que eu te busquei. Está acontecendo a vontade dele. E fala que ele se coloca em agonia, mas havia um anjo que o consolava. Às vezes nós andamos em conjunto, continuamos em conjunto, mas às vezes fazemos que nem Jesus, pedimos um particular, aonde só é você e Deus. É eu e Deus. Jesus ele andava com o seu discípulo, ele fala assim: eu já não chamo de servo, eu chamo de filho.
filho, porque tudo que o Pai me revela, eu tenho passado para vocês. Jesus, ele demonstrou que tinha confiança no discípulo, mas teve um momento que ele precisava só ele e Deus, e foi naquele momento que ele se angustiou. Foi naquele secreto que fala que ele começou agora a transpirar gotas de sangue. Isso é chamado de hematidose, quando em vez de sair suor, sai gota de sangue por causa da angústia que é tamanha. Enquanto Jesus sangrava, o discípulo não viu porque estava à parte. Enquanto Jesus colocava em angústia, o discípulo não viu que estava à parte. Queridos, às vezes nós louvamos, cantamos para a igreja, mas tem lugar que é só tu e Deus, que tu sangra que ninguém vê. Às vezes é no secreto que tu se coloca em angústia, em aflição, que tu se derrama, mas ninguém vê. A Bíblia diz que Naamã, diante do seu Senhor, era um grande homem, era de respeito, era de guerra. Ele ia para a guerra, ele lutava com seus soldados, mas quando chegava em casa, que tirava a armadura por baixo, estavam as feridas que só a sua esposa e aquela serva da menina que estava na casa sabia, mas o restante não sabia. Aleluia. Mas sabe o que é interessante? Que no momento de angústia, Deus ele tinha consolo. Ele viu um anjo. Salmo 46, Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Está falando, no momento de angústia eu tenho consolo, no momento de desespero eu tenho consolo, e é bem presente. Aleluia. Qual é esse consolo? Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer. É esse Espírito que nos consola, é esse Espírito que nos fortalece, é esse Espírito que, aleluia, que Deus derramou perante a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor, é por isso que estamos aqui hoje. A Bíblia nos relata que quando ele estava aquele voto, o discípulo estava dormindo de angústia e cansado. Às vezes nós estamos assim, às vezes joelhamos para orar, e às vezes não sabemos nem o que estamos falando de tanto cansado. Já me aconteceu de colocar o celular para armar, eu levantar para orar, outro dia eu falo: será que o celular largou? Eu orei, nem lembro. Tem momento que a gente ajoelha para orar, está tão cansado que começa a trocar as palavras. Tem momento que estamos tão cansados que às vezes quando vamos ajoelhar, acabamos roncando, dormindo. O discípulo se colocou em estado de cansaço e dormir. Jesus veio e voltou e orou mais uma vez. Às vezes quando nós estamos num sono, colocando assim espiritual, às vezes estamos vulneráveis. Você já para pensar que quando estamos dormindo estamos vulneráveis, estamos em estado de inconsciência, mas quando estamos ainda nesse estado, aleluia, tem alguém que está orando pela tua vida, pela vida daqueles que estão dormindo. E quando estamos nesse estado, aleluia, tem alguém que ainda está lá intercedendo, mas não podemos nos conformar, porque no livro de Efésios, capítulo 14, fala: desperta tu que dormes, se levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Foi falado aqui, às vezes estamos em paz com um erro ou com o pecado. Eu fico lá na vida de Jonas. Jonas estava em um estado de desobediência. Jonas estava tentando fugir da presença de Deus. Jonas tomou o caminho oposto do que Deus queria. O que estava acontecendo? Jonas estava dormindo em paz. O sono estava tão forte que veio a tempestade, veio lá o vento com o barco quase afundando. Se as pessoas não acordam, Jonas estava lá dormindo até hoje, em paz com o seu pecado. Queridos, enquanto Jesus ele ora, ele falou: olha, levanta porque é chegada a hora. Quem é que vem lá? Vem Judas, com aqueles líderes religiosos. Ele vem agora com tochas, com porretes. E qual era o sinal? Aquele a qual eu beijava. Eu fiquei meditando, sabe por quê? Porque de certa forma todos aqueles judeus tinham uma semelhança. Jesus estava orando de noite, então era mais difícil de identificar. É tanto que quando Pedro, logo mais na frente, que alguém fala assim, quando Pedro nega: tu se parece com ele, tu fala igual a ele. Então tinha semelhança entre eles. Ajuda a falar: aquele que eu beijava porque era um ósculo santo, beijar no rosto. E fala: amigo, com um beijo tu me trai. Deus fala: quem é que vocês estão procurando? E fala: Jesus Nazareno. Fala: eu sou. E aquelas pessoas, elas caem com o impacto daquela palavra. Mas quando fala que leva Jesus preso, leva primeiro para Anás, para ser julgado, interrogado.
Depois de Anás leva para Caifás, que era o sumo sacerdote. E quando chega lá, ainda começa o quê? Começa a bater em Jesus Cristo. Começa a interrogar. Começa a dizer, é tu que é o rei dos judeus. A vontade deles era matar Jesus logo ali, mas como eles não podiam, porque havia a lei de Moisés que todo aquele que de certa forma blasfemasse, se colocasse no lugar de Deus em alguma situação, ele era digno de morte. Mas o judeu não podia matar alguém porque havia a lei humana que não permitia que ninguém, nenhuma autoridade religiosa pudesse matar alguém. Você entende que quando aquela mulher que é pega em adultério, aqueles vão falando, Jesus, mestre, essa mulher foi pega em adultério. Na lei de Moisés, ela tem que morrer, porque ele sabia que nenhum líder podia matar ninguém por causa da lei romana. Porque eles falaram, se ele falar que pode, ele está indo contra a lei de Roma. Se ele falar que não, ele está indo contra a lei de Moisés, a multidão vai pegar ele. Mas ele fala, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Entrando um pouquinho nesse texto, sabe o que eu fico meditando? Aquelas pessoas trouxeram a mulher. Não trouxe o homem, que era para trazer o dois, mas já vem com as pedras na mão. Tem pessoas que andam armadas já com as pedras. Tem pessoas que andam armadas, não com a pedra fisicamente, mas que já com a palavra, a resposta, uma piada. Tem pessoas que já andam armadas, se fulana vir, aí ela vai ouvir. Tem pessoas que vai, eu vou em tal lugar, mas quando chega lá, eu vou descascar, vou soltar os cachorros de nada. Tem pessoas que já andam armadas, com a língua afiada. Já que eles não podiam, eu falei, vamos levar para Pilatos. Colocam Jesus lá com Pilatos. E Pilatos começa a interrogar, és tu o rei dos judeus? Jesus fala, é tu que está dizendo isso aí, é porque tu ouviu dos outros. Ele fala, tu não sabe que eu tenho autoridade para te prender ou para te soltar? Jesus fala, nenhuma autoridade pode ser constituída por ti se de Deus não foi enviado. Tem pessoas que pensam que tem autoridade, aleluia, mas não tem nada se Deus não conceder. Os dons que nós usamos é de Deus. A palavra que nós pregamos é de Deus. Os louvores que nós entoamos é para Deus. Toda autoridade, querido, ela tem os seus limites, não pode fazer nada se Deus não autorizar. Pilatos falou, eu não achei nenhuma acusação sobre esse homem. Sabe o que eu fiquei meditando? Porque eles procuravam ocasião para matar, para prender. Só que às vezes não havia motivo. Então qual era o crime? Julgar pelo quê? Às vezes ficamos indignados, querido, muitas pessoas a empresa inocentemente por algo que ela não cometeu. E Jesus era um desses. E quando ele estava no sinédrio, Pilatos interroga, que ele ficava surpreso, porque Jesus não abria a sua boca. No livro de Isaías fala que ele foi como ovelha muda para o matadouro. Ele não abriu a sua boca por nada. Às vezes nós temos que aprender a fechar a nossa boca também. Às vezes nós devemos aprender a ficar em silêncio em certo momento. O silêncio é tão bom que quando a pessoa às vezes até fala, você tem o direito de permanecer em silêncio. Porque abrir a boca demais só vai aumentar o julgamento, só vai colocar ela em uma causa de ser condenada. Tem momentos, querido, que nós devemos abrir a nossa boca, mas tem momentos que devemos aprender a nos calar. Aleluia. O pastor sempre fala, já parou para pensar, refletir que é 2 ouvidos e uma boca só? Ouvir mais e falar menos. Pilatos tentou de várias formas soltar Jesus Cristo. Pilatos não era um homem bonzinho. Pilatos era um homem que também tinha requinte de crueldade. Mas quando ele olha para Jesus Cristo, alguma coisa o tira da zona de conforto. Isso me faz lembrar, igual o João Batista, querido, as pessoas que se vestiam bem estavam no templo. As pessoas que tinham uma oratória bonita estavam no templo, que eram os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes. A Bíblia fala que João Batista, ele vestia pele de animal, comia mel silvestre. Ele provavelmente era barbudo, queimado do sol do deserto. Mas uma multidão ia lá ver aquele homem pregar, porque ele tinha algo, aleluia, de Deus no céu. Ele tinha algo que quando as pessoas olhavam, o atraía. Você já pode pensar que tem pessoas que é assim, onde vai as pessoas querem estar perto. Talvez tu é aquele tipo de pessoas, as pessoas têm o prazer de estar na tua companhia. Mas em contraste tem pessoas que a gente quer, de certa forma, é distância. Deus é mais, Deus me livre, Deus me guarde.
Paulo fala que a mais companhia ela corrompe os bons costumes. Ele fala que era costume de na Páscoa soltar algum prisioneiro. Você quer que eu solte o rei de vocês? Ele fala, não, solta Barrabás. E fala, e esse aqui o que é que eu faço? Fala, crucifica. Pilatos já havia falado, tu não vê que é o teu próprio povo que está te rejeitando, que está pedindo, que trouxe até a mim para ser condenado e julgado? Nesse mesmo livro de João, no capítulo 1, vai falar assim, que ele veio para o que eram os seus, e os seus o rejeitaram. A luz veio e as pessoas amaram mais as trevas. Quando ela veio, o que é que gritaram? Crucificam. Pilatos manda açoitar. Um açoite vai muito mais além. A gente olha aqui as palavras muito superficial. Mandou açoitar. Mas o açoitado na ponta ele tinha pedaço de ferro, pedaço de osso, que quando batia, que suava, vinha pedaço de carne junto. Jesus ele foi flagelado, ele foi suado, ele foi castigado. Enquanto ele sangrava, fala que aquele soldado ia tecer uma coroa de espinho, que era mais puro do que a madeira de acácia, colocaram na sua cabeça, colocaram agora um pano de púrpura e dizia, salve o rei dos judeus. É verdade. Jesus ficou com aquela capa. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um vídeo que chama assim, a crucificação, descrita pelo médico cirurgião. Ele vai falar desses acontecimentos com detalhes, que quando coloca aquela capa, fica ali um tempo, só que gruda nas feridas, querido. Quando eu esmaguei 3 dedos, eu ia tirar aquelas gases do dedo. Era no mínimo 10 minutos debaixo da torneira, moendo, puxando devagarinho, porque grudava na carne, quando saía um faleirinho de carne. Era doído. E fala que quando levaram para ser crucificado, aquele soldado ele arranca aquele pano de uma vez, provavelmente começa a sangrar tudo de novo. E aí coloca aquela arte, porque a outra horizontal já estava no lugar. Jesus ele percorre aquela cidade, já havia perdido muito sangue. Provavelmente as ruas não eram planas. Provavelmente estava descalço. Provavelmente tinha pedaços de pedra. Ele leva aquela arte, chega um tempo que ele não aguenta levar e constrange agora um homem chamado Simão Sirineu para levar aquela cruz, aquela arte horizontal. No Calvário, que no grego quer dizer o Gólgota, o Monte da Caveira. Quando chega lá, coloca Jesus Cristo. E mais um detalhe, que ele, se você já teve ferida, você vê que o que mais ajuda, às vezes, é aqueles mosquitinhos, vê mosca. Agora imagine Jesus todo ferido, rasgado, sangrando, com as mãos cravadas, e não poder tanger nem chocar nenhum daqueles insetos ou mosquitos que vinham nas suas feridas. A Bíblia fala que ele foi colocado no meio de 2 malfeitores. No livro de Gálatas, Paulo fala que todo aquele que tinha morte de cruz era tido como maldito. Você vai ver que os romanos, ele não aplicava aquela lei de crucificação para nenhum povo da etnia romana. Era só para estrangeiro ou para escravo. Você vai ver que eles tinham um zelo tão grande pelo seu próprio povo, que quando Paulo ele é preso, ele é chicoteado, e vai descobrir que ele tem cidadania romana, aquelas pessoas ela pega e manda de imediato soltar Paulo. Porque ele não aplicava aquela lei de crucificação para o seu povo. Jesus ele foi tido como maldito. E ainda diz que em cima da cruz colocava o crime cometido em cima da placa. Talvez o de Gesta, lá o de Dimas, que segundo a tradição era o nome daqueles outros 2 malfeitores, talvez estava lá, cometeu um homicídio, roubou, sequestrou. Mas qual era a acusação que estava em cima da cruz, na placa lá de Jesus? Qual era o crime que ele cometeu? Estava lá escrito, esse é Jesus, o rei dos judeus. Crucificaram por ser o rei dos judeus. Colocaram uma coroa de espinho, colocaram um pano de púrpura e crucificaram, querido, mas não diz lá que arrancaram as suas vestes, ainda foi repartir e tiraram sorte porque não tinha costura, mas não fala que tirou a coroa de espinho. Talvez você já viu uma imagem, ou talvez em alguma cruz, ou em alguma esfinge, alguma coisa que Cristo geralmente de cabeça baixa, com aquela coroa de espinho, porque pare para pensar, toda vez que ele escorava sua cabeça na arte da cruz, os espinhos cravavam mais para fundo. Ele foi crucificado por ser o rei dos judeus, mas o que me chama a atenção, colocaram o quê? Colocaram uma coroa de espinho.
Mas em Tiago capítulo 1, versículo 12 vai falar que ele tem uma coroa da vida. Aleluia. No livro de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8 vai falar que ele tem a coroa de justiça. No livro de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 vai falar que ele tem a coroa incorruptível. Aleluia. Colocaram uma veste para zombar, dizendo que era um pano fino de uma veste real. Mas no de Apocalipse capítulo 19, versículo 13, aleluia, vai falar que ele vem com a sua veste salpicada de sangue. No mesmo capítulo 13 vai falar que ele vem com o seu manto, e na sua corte está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. João, ele tem uma visão no livro de Apocalipse dele, com as vestes grandes, compridas e com cinto de ouro, aleluia. As pessoas colocaram Cristo na cruz como motivo de zombaria, como motivo de chacota, mas a cruz se tornou para nós um sinal, aleluia, de salvação, um sinal de perdão, aleluia, porque foi lá que Cristo falou: Pai, está consumado, a obra está feita, o véu da separação foi rasgado, aleluia. O lugar do santo e do santo, que só o sumo sacerdote podia entrar, foi tirado. E está falando agora: tu tem livre acesso na minha presença. Tu pode acessar o lugar santo do santo. Agora ele falou: entra no teu quarto, fecha a porta e pode orar ao teu pai. Tu não precisa mais de terceiro, que nem tinha que ir até Moisés, tinha que ir até Arão, tinha que apresentar a causa ao sacerdote para eles apresentar a tua causa a Deus. Ele está falando: agora tu pode orar, agora tu pode abrir a tua boca, tu tem acesso a mim, aleluia. A cruz está vazia, mas o túmulo também está. Glória a Deus. O que ele havia falado para o discípulo, que ele havia falado de um reino, o discípulo e o povo daquele tempo esperava um reino nessa terra, um Jesus político, que tirasse o governo de Roma e estabelecesse o reino dele. Mas ele falou: meu reino não é deste mundo. E o reino de Cristo, querido, começa aqui dentro de nós. Se ele é rei, o que nós somos? 1 Pedro capítulo 1, versículo 9: vós sois sacerdotes reais, nação santa, povo adquirido daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que anuncieis as boas novas de Cristo no Evangelho. Aleluia. Sabe o que eu digo para nós finalizarmos? A maior vergonha do diabo é saber que tudo aquilo que ele fez para te envergonhar, para te destruir, para te parar, para te abater, só contribuiu para o nome de Deus ser glorificado na tua vida. Aleluia. A maior vergonha do diabo é saber que tudo que fez para te parar só contribuiu, aleluia, para Deus fazer o teu querer na vida sua e na minha vida, aleluia. É por isso que você está aqui, queridos. O diabo tentou parar dentro do tempo lá do Egito, quando mandou matar todas aquelas criancinhas. O diabo tentou parar dentro do tempo de Herodes, quando mandou matar todos os meninos. O diabo tentou parar Cristo no deserto. Vê se o diabo tentou Jesus Cristo, sabendo que ele era. Imagine nós. É tanto que ele fala assim no filho de Cefas: Jesus eu conheço, Paulo também. O Jesus vai no Gadareno e ele fala: vieste nos atormentar antes da hora, bem sabemos que tu é o Cristo, o Nazareno. Mas chega lá no deserto e ele dá uma de João sem braço, não, o pessoal fala: se tu é filho de Deus, tu não só vai saber daqui em pão. Ah, se tu é filho de Deus, tu é daqui abaixo. Queridos, o diabo vai tentar. O diabo vai armar laços. Mas Tiago fala que isso, que é Deus, e resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Aleluia. A cruz, que era sinal de vergonha, tornou-se o sinal, o modelo da nossa, aleluia, salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Cristo, ele venceu. Ao terceiro dia ele ressuscitou, as mulheres falaram: o túmulo estava vazia. E se Cristo venceu, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém?